Pronto. Então, agora, com o consentimento de vocês, a aula está sendo gravada, e depois eu vou subir ela no YouTube, e assim que tiver eu aviso vocês quando o link estiver disponível. Bom, então, funciona assim. Quando você fala de grupo sanguíneo, o primeiro grupo sanguíneo descoberto, que interessa para nós hoje a nível de hematopatologia, é o grupo sanguíneo ABO. O grupo sanguíneo ABO foi descoberto em 1902 por Karl Landsteiner. Tá? Landsteiner descobriu que os glóbulos vermelhos humanos apresentavam proteínas características de superfície. Essas proteínas são os antígenos de superfície, proteínas de identificação. Muito bem. Então, Landsteiner, inicialmente, em 1902, né, bicho? Quer dizer, comecinho do século passado. Então, tecnologia zero, era tudo dedução, tudo conhecimento, dedicação, pesquisa. E o Landsteiner divulgou o trabalho dele em 1902, tal, já fazia alguns anos que ele estava fazendo a pesquisa, e ele descobriu que os sangues humanos poderiam variar o tipo do sangue relacionado a cada pessoa. E foi aí que ele descobriu que existia uma proteína específica de superfície, um antígeno de superfície de glóbulo vermelho, que ele batizou usando as letras do alfabeto, batizou como letra A. Então descobriu uma proteína, um antígeno A. Legal. Continuou a pesquisa, pegou mais amostras de sangue humano e descobriu mais uma proteína. Como ele deu o nome da primeira que foi descoberta de proteína A, ele seguiu a lógica do alfabeto. Então, proteína B, a segunda proteína. Muito bem. Numa terceira amostra de sangue humano, ele descobriu que essa pessoa apresentava as duas proteínas que ele havia descoberto antes, ao mesmo tempo, a A e a B. Então, aí ele batizou de sangue AB. Numa quarta amostra, ele percebeu que essa pessoa não apresentava nem a proteína A, nem a proteína B. Na realidade, ele não conseguiu identificar uma proteína de superfície de forma plausível, que pudesse batizar de proteína C, seguindo a lógica do alfabeto. E aí ele batizou inicialmente de sangue tipo 0. Como essa descoberta foi feita nos Estados Unidos, alguns dos auxiliares do Landsteiner citaram sangue out, OUT out, sangue off, ou seja, o sangue desprovido da proteína A e desprovido da proteína B. Muito bem. Meus bebês estão latindo, não sei se vocês estão ouvindo aí. E aí o que acontece? Quando ele descobriu que esse sangue não estava nem munido da proteína A, nem da proteína B, ao invés de dizer sangue tipo C, porque não existia uma proteína tipo C, ele batizou inicialmente sangue 0, que depois foi rebatizado sangue out ou off. Aí pegaram o de out ou off e eternizaram como sangue tipo O. Por isso que agora você entende que o primeiro grupo sanguíneo passou a ser chamado de grupo ou fator ABO e não ABC. Tá? Esse O aí é por causa desse motivo. Tá? Muito bem. Então, nossa, descobriram o tipo de sangue e tal, foi um avanço para a medicina, foi um avanço nas transfusões, porém, mesmo você colocando transfusões de pessoas de mesmo tipo, sangue A com sangue A, o receptor morria, a pessoa que recebia o sangue morria. Ela morria. Os caras não entendiam por quê. Então, de 1902 a 1939, culminando o processo em 1940, então, 1939, primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, uma dupla sertaneja de cientistas americanos,
estou brincando, uma dupla de cientistas americanos, Levin e Stone, descobriram o segundo grupo sanguíneo que havia sido identificado. Tá? Esse segundo grupo sanguíneo foi descoberto inicialmente pela pesquisa de Levin e Stone, descobertos em macacos indianos. Esses macacos chamavam-se macaca mulata rhesus, o nome científico do macaco. Macaca mulata rhesus. Por que mulata, professor? Porque o termo mulata em latim significa pardo, pardacento, marrom. Tá? E esse macaco indiano foi a pesquisa da dupla Levin e Stone. Muito bem. Isso em 1939. Em 1940, Levin e Stone tiveram a sua pesquisa aperfeiçoada pelo próprio Landsteiner, que havia descoberto o grupo ABO, e pelo seu parceiro de pesquisa, Weiner. Resultado, Landsteiner e Weiner aperfeiçoaram e descobriram que essa proteína descoberta no sangue dos macacos também está presente no sangue humano. Como a subespécie do macaco, o nome é rhesus, Landsteiner e Weiner, com, obviamente, a concordância de Levin e Stone, batizaram esse fator, esse grupo sanguíneo, de fator RH ou fator rhesus. E aí o que eles descobriram? Que essa proteína, que não tem nada a ver com as proteínas AB, os tipos A, B e O, não tem nada a ver, é uma outra proteína de identificação sanguínea. Ela, inicialmente, eles fizeram a pesquisa e classificaram o fator RH, em dois tipos distintos. A pessoa que tem o fator RH e a pessoa que não tem. A pessoa que tem o fator RH passou a ser identificada a partir daí de RH positivo. A pessoa que não tem, RH negativo. Hoje nós sabemos que existem 40 tipos diversificados de fator RH. 40. Tá? Por isso que uma transfusão sanguínea e principalmente uma doação de órgãos é tão complicado no quesito compatibilidade, né? Tem que ser compatível em todos os aspectos proteico-enzimáticos, principalmente do fator RH. Tá? Muito bem. Então, esses dois grupos iniciais, deixa eu falar desse aqui, esses dois grupos iniciais, o grupo ABO ou sistema ABO e o grupo RH, dominaram todo o estudo relacionado ao sangue, tá? Até aproximadamente 1954. Então, de 1902 a 1954, digamos assim, estava tranquilo o lance das transfusões, porque se descobriu a partir daí que uma pessoa que precisa de uma transfusão, vamos supor o Poti precisa de uma transfusão, o sangue do Poti é A positivo. Se eu sou A positivo, pelo fato de eu ter sangue A, eu produzo anticorpos contra o sangue B. Se eu sou positivo, eu tenho fator rhesus. Então, eu não fabrico anticorpos contra o próprio fator rhesus, porque eu tenho o fator rhesus. Então, eu aceito qualquer sangue RH, positivo e negativo, se eu sou a pessoa que precisa, mas não aceito sangue que tenha a proteína B. Se alguém me der sangue com o fator B, seja ele sangue B ou seja sangue AB, eu vou morrer. Eu vou ter choque anafilático. Então, foi descoberto essa característica da produção de anticorpos relacionados e muitas doenças foram identificadas a partir daí dessas duas descobertas, tanto do fator ABO, o sistema ABO, o grupo ABO, como você queira, quanto o fator RH. Aí, tudo corria bem, até que em 1954, na cidade de Bombaim, uma pessoa, um homem, sofreu um acidente, teve ferimentos graves e foi levado às pressas para o hospital. Cidade de Bombaim, na Índia. E esse cara, ano 1954, esse cara, quando deu entrada ao hospital, a equipe de emergência verificou lá o estado do cara e chamaram lá
o técnico do laboratório para coletar o sangue e levar o bioquímico para fazer a tipagem sanguínea. Tá, o cara coletou, ó, esse cara aqui vai precisar de transfusão, porque ele perdeu muito sangue, tá em estado grave, vamos, né, entubar, vamos fazer tudo que tem que fazer. Legal. Levaram para o laboratório, fizeram o teste rápido lá, pá, O positivo o sangue do cara. Bacana. O banco de sangue do hospital foi até o freezerzinho, pegou a bolsa com sangue O positivo e levou na enfermaria onde estava esse senhor. Tá? Imediatamente, ó, vamos fazer porque ele perdeu muito sangue, está muito ferido. Aqui é o procedimento padrão emergencial. Vou entrar em detalhes. Aí o que aconteceu? Cravaram o sangue, o equipo no cara lá, começou a descer o sangue O positivo. Em alguns segundos, minutos, o cara teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Morreu. Muito bem. Inicialmente, a emergência achou que ele não tinha resistido aos ferimentos. Levado o corpo para o Instituto Médico Legal, o médico legista fez lá a necrópsia e colocou no laudo causa da morte, parada cardiorrespiratória em virtude de incompatibilidade sanguínea, choque anafilático. Quando o diretor do hospital leu o laudo, ele, porra, mas como é que vocês me fazem um negócio desse? Eu estou simplificando a história para vocês. Como é que vocês me fazem um negócio desse? Mata o cara por incompatibilidade sanguínea? Aí o diretor foi em cima do pessoal do laboratório e foi em cima do pessoal do banco de sangue. Vocês vão fazer uma contraprova. E aí foram lá e fizeram a contraprova. O pessoal do laboratório fez o teste do tipo sanguíneo do cara e deu o mesmo resultado. O positivo. Legal. Aí o cara foi em cima do cara do banco de sangue. Pô, meu, tu me deu o saco de sangue errado. Sangue... Não, vamos fazer o teste. Pegaram a amostra do sangue que estava na bolsa de sangue, que estava com a etiqueta O positivo, e fizeram a tipagem. Resultado, O positivo. Aí o diretor falou, vocês estão de brincadeira comigo, eu vou em cima do médico legista, que errou o laudo da análise necrópsica. Legal, foi no legista, ele fez a contraprova. Resultado, causa da morte, parada cardiorrespiratória por choque anafilático em virtude de incompatibilidade sanguínea. O diretor ficou louco, mandou os caras fazer mais uma contraprova, cada um. E os resultados foram os mesmos. Tá? E aí, vocês devem estar com aquele ponto de interrogação na cabeça, né? Mas que diabo que está acontecendo nesse negócio? Se o sangue é O positivo do doador e o receptor é O positivo, como é que o cara morreu de choque anafilático por incompatibilidade sanguínea? Que merda está acontecendo aí? Que diabos está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Não sabe. Aí eles começaram a pesquisar, porque infelizmente o rapaz faleceu, não teve como trazê-lo de volta, mas pegaram amostras de sangue do cara e foram pesquisar. E a partir daí, a partir de 1954, descobriram o mais importante fator sanguíneo, que eu vou mostrar para vocês agora. Apesar de ser o último de interesse para nós, tem outro tipo que nós não vamos ver hoje, porque não interessa. Mas este aqui. Opa, este aqui. Passou a ser chamado de fator H, antígeno H, fenótipo H, ou efeito H, ou efeito Bombaim. O H aqui, a letra utilizada em homenagem ao descobridor Haas, mas vamos falar efeito Bombaim. Por quê? Que é pelo qual ele é mais conhecido. O sangue Bombaim, ele foi descoberto a partir dessa confusão total que aconteceu aí. Por quê? A partir do momento que o cara que recebeu um sangue O positivo, ele tendo sangue O positivo, ele morreu por choque anafilático, foram pesquisar os dois sangues. No sangue do doador, que estava no banco de sangue lá, do doador anônimo, né? Tratava-se do sangue O tradicional. O sangue O tradicional. Esse cara aqui. Tá? Muito bem. O sangue do receptor era o famosíssimo, agora famoso, sangue O falso, pseudo-O,
sangue O, bombaim ou efeito O. Eu vou destacar numa linha os sangues comuns, que são esses que estão aqui em cima, todos o chamado, esses que estão aqui em cima, o fator ABO, pode ver, sangue A, B, AB e O, esses são os sangues comuns, e este é o astro do episódio que eu estou falando para vocês lá. Nossa, tentei fazer um asterisco aqui, ficou uma coisa ridícula, mas vamos lá. Aí o que acontece? Hoje, segundo a antiga Organização Mundial de Saúde, que era séria, hoje ela não é mais séria, né? Mas quando ela era séria, a Organização Mundial de Saúde identificou, classificou o mecanismo, tal, tranquilo, da seguinte maneira. A bagagem genética que você tem, também conhecida tecnicamente como genótipo, que são os genes que você tem por uma determinada característica, herdada do pai e da mãe, é de 2 genes, os chamados genes alelos. E esses genes, um vem do espermatozoide e o outro vem do ovócito. Se o papai doar no espermatozoide um gene Hzão e a mamãe outro gene Hzão, ou papai ou mamãe doam um gene Hzão e o outro gene Hzinho, aqui a ordem não importa, pai doando Hzão, mãe doando Hzinho, ou mãe doando Hzão, pai doando Hzinho. Importante é que tu tem pelo menos um gene Hzão. Tá? Esse gene presente na tua medula óssea, nas células da tua medula óssea, nas células do teu corpo, que todo o teu corpo tem a bagagem genética igual, todas as células, tá? As células da medula óssea, de posse desse gene, vão produzir uma proteína precursora, ou substância precursora, chamada proteína H ou antígeno H. Muito bem. Vocês viram que eu estou falando técnico com você. Daqui a pouco eu vou para o popular para você entender. Tá? Se caso houver dificuldade. Muito bem. Então, o que é uma coisa precursora? No português, claro, sem ela você não faz o resto. Sem ela você não faz o resto. Então, agora, antes de eu continuar falando tecnicamente para vocês, eu vou usar a velha mãe, a velha artifício didático, comparando coisas do nosso cotidiano com isso aqui. Muito bem. Então, agora nós não temos mais sangue, nós temos pão. Nós estamos trabalhando com padaria. Então, eu tenho pão tipo A, eu tenho pão tipo B, eu tenho pão tipo AB e eu tenho pão tipo O na minha padaria. A minha padaria faz vários tipos de pães, esses 4 tipos aqui. O A, o B, o AB e o O. Legal? Muito bem. Por quê? Porque na minha padaria eu comprei os melhores fornos, os melhores equipamentos de produção de pães de última geração. Quem são os equipamentos? O equipamento Azão ou Azão-Ozinho, ou se você quiser no modo mais tradicional, Iazão ou Iazão. Aqui é um Iazão, tá? É retardo mental do professor que digitou. Eu. Muito bem. Iazão ou Iazinho, Iazão, Izinho. Eu gosto mais do Azão, mais fácil. Este equipamento aqui é capaz de produzir o pão tipo A. Este equipamento produz o pão tipo B. Este produz o pão AB e este produz o pão O. Legal? Muito bem. Tu herda de quem esse equipamento? Herança do papai e da mamãe. Papai e mamãe que dão o equipamento para você fabricar o pão. Legal. Então, tu monta uma padaria super sofisticada. Essa padaria chama-se padaria medula óssea. E essa padaria fabrica esses pães aqui. Porque ela tem esses equipamentos aqui, por pessoa, né? Cada pessoa tem um equipamento específico. Legal. E agora eu te pergunto, adianta tu ter todo esse equipamento para fazer todos os pães se tu não tem a farinha? Pensa comigo. Para tu fazer este pão aqui, tu tem que colocar ele no forno, esse forno aqui. Tá?
Mas para tu fazer o pão, tu tem que ter o forno, mas antes tu tem que abastecer o forno com o quê? Com a farinha. Sem farinha tu não vai fazer nada. Então tu pode ter isso aqui. Se tu tiver isso aqui na tua padaria medula óssea, mas não herdar isso aqui do teu papai e da tua mamãe, ou seja, eles não dão a farinha para ti, pode ter esse equipamento aqui que não vai adiantar nada. Tu não vai fazer nenhum desses tipos de sangue aqui. Sacaram? Então, a substância H é uma substância precursora para fabricar os sangues que eu citei aqui para vocês. Tá? Então, agora, eu vou dar o detalhe desse bagulho aqui, abrindo um slide em branco. Cadê? Vou abrir aqui um slide em branco para você. Vamos lá. Prestando atenção, então, como isso funciona. Queridos, vocês sabem que no momento da fecundação, o espermatozoide fecunda o ovócito, você vai receber metade da tua bagagem genética do pai, a outra metade da mãe. Ponto final. Essa bagagem genética de cada um, ela se chama genoma. Genoma. Então, o papai doa um genoma, e o genoma do papai contém material genético suficiente para 23 cromossomos. Mamãe doa mais um genoma no ovócito. O genoma representado pela letra Mzinho. Mamãe, em condições normais, assim como o papai, doam cada um genoma. Cada genoma contém DNA suficiente para fazer 23 cromossomos cada. Total, você vai receber dos seus pais, para ser o que você é, 2 genomas. Toda célula que possui 2 genomas é identificada como diploide. E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo hoje aqui saíram do ensino médio sem entender esse bagulho aqui. E hoje estão entendendo. Ah? Então, seres humanos são diploides, tem 2 genomas, 2 N. Cada genoma com DNA para formar 23 cromossomos cada. Nos cromossomos estão genes. Tá? Qual é o nome do endereço do gene no cromossomo? Tu chama o endereço do gene do cromossomo, no cromossomo, de locus. A localização do gene no cromossomo. Legal. Então, o papai e a mamãe doaram para você o gene Hzão. E esse gene Hzão, como ele vem hora do pai, hora da mãe, aqui ele vai ter um parceiro. Quem é esse parceiro? Aqui. Esse parceiro pode ser um outro Hzão ou um Hzinho. O que o gene Hzão faz quando ele está presente na tua bagagem genética? Permite com que a tua medula óssea produza a substância H, o antígeno H, que eu vou colocar entre aspas para não precisar escrever antígeno. Tudo bem até aqui ou está muito rápido? Me deem um sinal de vida, por favor. Ok. Bola para frente, então. Se tiver dúvida, levanta, abre o microfone e me fala. Muito bem. Então, se tu for Hzão ou Hzinho, geneticamente falando, ou seja, o teu genótipo é Hzão ou Hzinho, ou seja, não importa o segundo gene, tendo um Hzão pelo menos, a tua medula óssea será habilitada, será capaz de produzir a proteína H. Então, a proteína H, vamos esmiuçar aqui para você, a proteína H, que eu vou representar por essa bolinha aqui, é uma proteína que tem 4 radicais orgânicos e um 5º radical orgânico que pode ser alterado. Então, radical, eu vou preencher aqui X, os radicais que são comuns da proteína H, e o 5º radical, ele vai ser um carboidrato específico, um açúcar específico que é conectado nessa proteína ou não. Muito bem. Então, existem 2 formas de manifestação desta proteína no que tange a sua estrutura molecular. Tá?
Deixa eu fazer aqui. A proteína H, ela pode, eu vou aqui simplificar para você, ela pode ter conectada a ela um carboidrato que eu vou identificar como carboidrato tipo 1. Ou ela pode ter o carboidrato tipo 2. Muito bem. Tá, mas como? Quais células fazem a inserção desse carboidrato? A própria célula da medula óssea, né? O eritroblasto, para ser mais exato. Então, enquanto o teu sangue está sendo fabricado dentro da medula, esse sangue, antes de se transformar em glóbulo vermelho, ele é uma célula tronco embrionária da medula, chamada eritroblasto. E esse eritroblasto, dependendo da bagagem genética que tu tens, tá? Dependendo da bagagem genética que tu tens, tu pode inserir na proteína H um carboidrato tipo 1 ou o carboidrato tipo 2. Legal. E como que eu sei que eu inseri o carboidrato 1 ou 2, professor? Assim. Vamos pensar aqui, ó. Se você receber, além desta bagagem genética do pai e da mãe, fazer o espermatozoide aqui e o ovócito. Então, além de tu receber um Hzão, pelo menos, de um dos dois Hzões ou um Hzão, Hzinho, tendo esta bagagem genética, tendo esta aqui, Hzão, ou, nossa senhora, o Hzão, Hzinho, tá? Tu vai ser capaz de fabricar a proteína H. Então, tu vai fabricar a proteína H. Vai. Então, a medula óssea vai produzir. A medula óssea, tu já sabe que o H aqui para nós é a farinha, correto? Só que no código genético nosso não existe só o Hzão e o Hzão. Existem milhares de genes. Entre eles estão o parzinho de genes Azão ou o Azão Azinho. Ou melhor, Ozinho, né? Porque agora o sangue é O que nós queremos. Então, se tu tiver dois genes Azão ou um gene Azão Ozinho, esses genes vão fazer a célula eritroblasto pegar essa proteína, o H, e inserir o carboidrato 1. Conclusão. Quem é a proteína H com o carboidrato 1? A proteína H com carboidrato 1 nada mais é do que a proteína A que o Landsteiner descobriu em 1902. Então, o sangue tipo A é, na realidade, o quê? É o sangue H com o carboidrato tipo 1. Se tu tem o gene Bzão, vindo dos pais, obviamente, ou o Bzão Ozinho, aí a tua medula óssea será capaz de pegar a proteína H e inserir o carboidrato 2 no quinto sítio dela, porque os 4 primeiros já são preenchidos previamente. Quando tu tens a combinação molecular proteína H, carboidrato 2, na realidade essa estrutura nada mais é do que a proteína B que o Landsteiner havia descoberto em 1902. Só que o Landsteiner não sabia da existência do fator H, ele simplesmente identificou a proteína pronta. Ele não descobriu o fator precursor formador desse grupo. Ele não descobriu. Foi 52 anos depois que isso foi descoberto. Ah? Então, se uma pessoa tem o genótipo Azão, Bzão, a bagagem genética, genótipo é a bagagem genética. Azão, Bzão, ela será capaz de fazer as duas coisas. Ela vai produzir tanto a proteína H com carboidrato 1, quanto a proteína H com carboidrato 2. Então, a pessoa de sangue AB tem as duas proteínas. Legal! Muito bem. Agora, olha que coisa impressionante. Se caso a pessoa tiver o genótipo Ozinho, você sabe que a pessoa Ozinho é identificada no português, claro, como sangue tipo O. Tá? Então, a pessoa que recebe o genótipo Ozinho, ela não vai colocar carboidrato nem na proteína, nem carboidrato 1, nem carboidrato 2. Conclusão dos cientistas, olha que coisa fantástica. A pessoa que tem sangue O, na realidade é o quê?
É a pessoa que tem a proteína H, os 4 sítios iniciais preenchidos, comumente, esses 4. E o 5º sítio sem ninguém. Conclusão, o sangue O, na realidade, é o sangue H, sem carboidrato 1, sem carboidrato 2. Se tiver o carboidrato 1, o sangue H passa a ser identificado como sangue A. Se tiver o carboidrato 2, o sangue H passa a ter o B. Ficou claro? Falem comigo. Muito bem, obrigado, Cíntia. Então, agora vejam o que acontece aqui. Eu vou pegar aqui para vocês uma questão tirada de um concurso para farmacêutico bioquímico. Se não me falha a memória, da Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu não lembro se era Santa Maria. Os caras colocaram assim. Analise a configuração genética abaixo. Tá? Os caras colocaram isso aqui para vocês. Está fazendo um concurso para ser bioquímico lá. Estou escrevendo com o mouse, então é horrível, mas tudo bem. Você repara aqui que tu tem 3 pares de genes de uma vez só. Um para aqui, outro para aqui e outro para aqui. Este par aqui tu já mata, que é do sistema ABO, né? Então tu já matou que o sangue, por esse par, é sangue AB, correto? Muito bem. Este par é do fator Rhesus, que a gente vai discutir depois, mas vou adiantar o serviço aqui. Se tu tiver um Rzão com Rzão, ou um Rzão com Rzinho, fator RH, tu vai ser identificado como RH, acabou o slide, RH positivo. Se tu tiver Rzinho, Rzinho, tu vai ser identificado como RH negativo, tá? Então você pode ver que pelo fato de ter um Rzão, Rzão, aqui é positivo, tá? E aí na alternativa ele coloca assim: com base nos seus conhecimentos em genética do sangue, identifique o tipo sanguíneo do indivíduo abaixo. Na letra A estava AB positivo. Índice de pessoas que marcaram o AB, de quem fez o concurso, AB positivo, 100%. Aí na letra B eles colocaram um outro tipo de sangue, na C um outro tipo de sangue, na D um outro tipo de sangue. Era A, aqui era A positivo, aqui era B positivo e aqui era O positivo. Tá? E na letra E, N, D, A, ou seja, nenhuma das anteriores. Todo mundo marcou a letra A, tá? E todo mundo errou. Porque olha o primeiro parzinho aqui. Ó. O primeiro parzinho é Hzinho, Hzinho. Legal? Então dá um look me blues aqui agora. Veja isso aqui. Bagagem genética Hzinho, Hzinho. Se tu receber um Hzinho do pai e um Hzinho da mãe, tu vai ser Hzinho, Hzinho. Ou seja, tu não vai ser capaz, na medula óssea, de produzir a proteína H. E aí eu te pergunto, se tu não produz a proteína H, para que servem esses genes aqui? Azão, 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 Azinho, Azão, Bezão, Ozinho, Azinho. Para que vão servir? Para nada, porque esse equipamento aqui, ele produz esses sangues. Sim ou não? Mas ele só produz esses sangues, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele só produz esses sangues se tiverem a farinha. Ele só vai produzir o pão se tiver a farinha. Para ter a farinha, tu tem que ter ou esta máquina ou esta máquina. Se tu tiver esta máquina aqui, tu não faz a farinha, que é o nosso antígeno H. Sem o antígeno H, eu te pergunto, como que a medula óssea, mesmo tendo azão, azão, vamos supor, no exemplo do exercício, azão, bezão diz o quê? O que que o gene azão, bezão diz? Que de posse da proteína H, tu vai poder, ora, inserir o carboidrato 1, e em outra proteína H, tu insere o carboidrato 2. Então, tu tem tanto a proteína A, que é a proteína H com carboidrato 1, tanto a proteína B,
que é o H com carboidrato 2. Só que esse AB, ele só vai fazer isso se tiver a proteína H. E esse parzinho aqui diz o quê? Não produz a proteína H. Caso clássico de epistasia. E a partir daí, sem produzir o H, qual seria a resposta certa? NDA, o sangue dessa pessoa é o O falso, ou O bombaim. Mas, Poti, ela tem o AB, tá, mas ela tem o AB, mas o AB é responsável por fabricar as proteínas A e B, as duas. Só que para fabricar a proteína B, A e B tem que ter a proteína H. E esse par de genes determina que a tua medula óssea não produz proteína H. Conclusão. Todo mundo errou a resposta, porque o sangue do cara, naquele exemplo, é um sangue O falso. E o sangue O falso, tá? Deixa eu apagar a rabisqueira. O sangue O falso, ele produz anticorpos. Então, o O bombaim, que eu vou identificar como O, entre aspas, o O falso, ele produz anticorpos anti-H. Anti-H. E aí, o cara que se acidentou lá, que deu origem a toda essa descoberta, e que morreu, ele tinha esse sangue aqui, o sangue O bombaim. E aí, no banco de sangue, deram o que para ele? O positivo. E o O positivo é o O verdadeiro, ou seja, ele tinha a proteína H. Quando esse sangue caiu no corpo dele, o que aconteceu? Os anticorpos geraram liberação de histamina em todo o corpo, choque anafilático, parada cardiorrespiratória. Não aceitou. Então, quando eu escuto, vejo ou leio alguém na internet falando, escrevendo que o O negativo é o doador universal, eu fico louco. Falei, não, o O negativo não é o doador universal. O doador universal é o O bombaim negativo, e não o O negativo verdadeiro. É o O falso. Tá? Por quê? Porque vamos supor que esse sangue aqui fosse negativo, o sangue do doador. Tá? O do cara foi detectado como O positivo. Mas por que foi detectado como O positivo, professor? Pelo simples fato de que, por ele ser bombaim, ele não produz a proteína A nem a B. E os exames de sangue, eles têm anticorpos para descobrir a proteína A e a proteína B. Se não descobre nem a A nem a B, o resultado do exame é O. Sacou? E o O falso também, ele não tem A e B. Ele não tem nem o H, né? Nem o O ele é. Tá? Na realidade, ele não tem nem a proteína H. Então, o resultado, quando vai fazer uma análise desse sangue, hoje já existe em exames de laboratório equipados, né, com isso, já tem um anticorpo anti-H para detectar. Tá? Então, antigamente se fazia exame de sangue assim, ó. Pegava tubo de ensaio, olha que amor, tá bem retinho o tubo de ensaio que eu estou fazendo aqui. Tá? E se fazia a seguinte situação, colocava o sangue do cara, deixa eu pegar as cores aqui, colocava o sangue do cara no tubo de ensaio, e em cada tubo de ensaio se numerava em 1, 2 e 3, tá? E no tubo 1 colocava soro anti-A, se colocava anticorpo anti-A, soro anti-A. No 2, anti-B, e no 3, anti-RH. Tá? Joga o soro aqui dentro, legal, junto com o sangue, e centrifuga. Quando centrifugar, os glóbulos vermelhos que são mais densos vão ficar no fundo do frasco. Jesus, que horror. Vocês estão entendendo que é glóbulo vermelho ali. Os glóbulos brancos, que são menos densos que os... Será que eu peguei a cor da caneta certa? Aí. Os glóbulos brancos, que são menos densos que as hemácias, que os glóbulos vermelhos, ficam no centro do frasco, há uma decantação, né? Ficam no centro do frasco, glóbulo branco. E o plasma, que é a parte líquida e menos densa do sangue, que é a coloração amarela por causa das proteínas, ele fica na parte superior, após a centrifugação. Porque antes só tem o volume vermelho, tudo vermelho, né? Legal, fica assim.
se o resultado da centrifugação que tu fez com a amostra de sangue do paciente, como era feito antes, tá? Se o resultado do sangue do paciente ficar assim, aparentemente, tudo vermelhinho embaixo, que o que importa para nós é o resultado de baixo, se o resultado for tudo vermelhinho, então tu vai chegar à conclusão que o anticorpo não destruiu as hemácias, os glóbulos vermelhos, né? Daqui. Se ele não destruiu, é porque ele não encontrou a proteína A, correto? Porque você coloca anticorpo anti-A aqui dentro. Se tiver proteína A, o anticorpo vai destruir o glóbulo vermelho. Resultado. Se ficar vermelho, continuar vermelho, o sangue não foi destruído. Aqui é a mesma coisa para o B. Se o anticorpo B que foi colocado aqui não encontrar proteína B nos glóbulos vermelhos, ele não destrói os glóbulos vermelhos. Se ele não encontrar a proteína Rhesus positiva, ou seja, a proteína Rhesus, ele não destrói. Agora, vamos supor que o exame de sangue que tu fez, no modo antigo, tenha dado esse resultado aqui, ó. Ficou branco, amarelo e branco no primeiro resultado. Ou seja, ficar amarelo aqui é porque os glóbulos vermelhos foram destruídos. Se eles foram destruídos, o anticorpo que foi colocado ali encontrou proteína A. Então, esse sangue é um A negativo. Se aqui for amarelinho, é porque o soro anti-RH encontrou a proteína RH. Então, o cara é A, vamos, positivo. Se os três forem amarelos, aí vai ser AB positivo. Sacaram? Era assim que era feito o exame de sangue. Se for vermelho, amarelo, amarelo, B positivo. Se for vermelho, vermelho, amarelo, O positivo. E por aí vai. Os três vermelhos, O negativo. Muito bem. Com base na descoberta que foi feita aqui, hoje se usa, então, eu vou fazer um modo romântico aqui, hoje as máquinas fazem tudo na prática, né? Mas eu vou fazer o modo romântico antigo, tá? Poti, faz o tubo de ensaio de outra cor, para não confundir animal. Aí, legal. Ó. Então você pega 1, 2, isso do modo antigo. Hoje nem se faz mais isso, porque você pega a amostra, já joga direto na máquina, a máquina faz o resto para você. Tá? Muito bem. Então, tu pega lá, tubo de ensaio 1, tubo de ensaio 2, tubo de ensaio 3 e tubo de ensaio 4. Legal. No 1, tu coloca soro anti-H. No 2, tu coloca soro anti-A, no 3, anti-B e no 4, anti-RH. E aí o que importa é o último resultado, e eu vou fazer então só com o sangue. Veja aqui. Então, aqui vermelhinho. O que importa são os glóbulos vermelhos aqui agora. Se todos os tubos de ensaio estiverem vermelhos, ou seja, o sangue não foi destruído, o que tu analisa aqui? Que o soro não encontrou proteína H e, consequentemente, não encontrou proteína A, não encontrou proteína B e não encontrou RH. Se tudo for vermelho, qual é o resultado que tu vai dar? O bombaim, negativo. Em primeiro lugar, se no primeiro tubo ficar tudo vermelho, não houver destruição do sangue, não foi encontrada a proteína H pelo anticorpo que tu gotejou aqui. Porque tu coloca as gotas de soro junto com o sangue aqui. Então, se o soro tem anticorpo anti-H, se houver sangue H ali, se tiver a proteína H, ele vai destruir essa proteína. E aí vai ficar amarelo e não vermelho. E aí, no momento que aqui ficar vermelho, esses dois aqui podem ser desconsiderados, porque eles vão ficar vermelhos também. Porque para aparecer a proteína A e B tem que ter H. Se aqui não tem H, é sinal que nós outros não vai ter também. Tá? Então você deduz dessa forma a tipar sanguíneo. Dados estatísticos desse processo. Hoje, 99,98% da população mundial é sangue H. Ou seja, é sangue A, ou B, ou AB, ou O, independente do fator positivo ou negativo aqui.
Apenas 0,02% da população, aproximadamente 14 milhões de pessoas no mundo, são O Bombaim ou falso O. Tá? Aqui em Foz eu conheço 4 pessoas, as 4 pessoas foram meus alunos, moram aqui em Foz, que são sangue O Bombaim. Tá? Sangue O Bombaim. Essas pessoas são sangue O Bombaim. Ou seja, para tu ser sangue A, tu tem que ter Hzão alguma coisa com Azão ou Azão Ozinho. Hzão alguma coisa. Resumindo isso aqui. Professor. Oi, quem que tá falando comigo? É a Aline. Eu trabalho no laboratório e a gente faz testagem sanguínea do jeito que você fez. E, por exemplo, quando dá O negativo, a gente faz que chama DU fraco, né? O que seria isso? Justamente a ausência das proteínas A e B. Vocês não fazem detecção do H? Não. Não, mas é. Tem que fazer detecção do H. Não é pelo fato de ser pouca gente no mundo, 14 milhões de pessoas é muita gente, mas está espalhado, né? Então é muito difícil de encontrar uma pessoa com sangue O Bombaim. Muito difícil. Mas impossível não é. E se o exame de sangue detecta O, Aline, vai detectar O, conclusão. Ele pode ser tanto O verdadeiro quanto O falso. Tem que ter a contraprova. Tem que ter a contraprova. Porque se uma pessoa quer sangue O Bombaim... Oi? Entendi, professor. Viu, querida? Beleza, obrigado. Se a pessoa for O Bombaim e o hospital que vai atender ela não sabe disso, ela vai estar com laudo de O. Porque o O Bombaim não tem proteína A e B. E se não tem proteína A e B, não quer dizer obrigatoriamente que não tenha H. Entendeu? Porque se tiver H, é o O verdadeiro, o O tradicional. Se não tiver a proteína H, é o O falso. Esse O falso, ele produz anticorpos contra os sangues que têm a proteína H. Quem são os sangues que têm a proteína H? Todos os que tu conhece. O A, o B, o AB e o O. Todos têm. Então, mesmo se tu pegar um O negativo verdadeiro e doar para uma pessoa de falso O, essa pessoa vai morrer. Ela vai morrer. Porque a pessoa de falso O, ela produz anticorpos contra o H. E o O verdadeiro tem a proteína. O O verdadeiro é a proteína H em si, não modificada. Então você veja que perigo. Né? Como eu falo para ti, é muito raro, mas pelo fato de ser raro, né, não quer dizer que você não possa dar de cara com uma situação dessa. Pode perder um paciente por causa de um negócio desse. Então tem que ter cuidado gigantesco. Tem que ter um cuidado gigantesco. Tá? Tem que fazer a contraprova para poder, para identificar se é O falso ou se é O verdadeiro. Tá? Muito bem. Deixa eu passar para frente. Prof. Oi. É a Riba que está falando. Fala, Riba. Então, naquele exemplo de exercício que você passou, qual o tipo de sanguíneo da pessoa, né? Vamos dizer que ao invés de Hzinho, tem um Hzão, Hzinho. Então, Aí ela vai ser AB. AB, né? No exemplo que eu dei, ela vai ser AB. Né? Então, se ela tem um gene Hzão, Riba, tá? Os genes A, B, AB e O serão validados. Ou seja, o tipo sanguíneo vai depender daí de qual par para o fator ABO que ela tem. Então, ela tem um Hzão e tem Azão ou Azinho, o sangue é A. Se ela tem um Hzão, Bzão ou Bzão Azinho, sangue B. Hzão com AB é sangue AB. Hzão com Ozinho é sangue O. Esses são os sangues do fator ABO, do Landsteiner. Só que o Landsteiner descobriu o final. Ele descobriu o pão e não a farinha. Sacou? Sim, daí O antígeno H é a farinha, é a precursora. Sem antígeno H, a medula óssea não consegue, mesmo recebendo a genética do A, do B, do AB e do O, sem o H, a medula óssea não vai fabricar nenhum desses tipos de sangue. Todo o processo vai ser voltado para o sangue. Agora, olha só o perigo disso aqui. Quer ver? Vou mostrar para você o perigo disso aqui. Vamos pensar
Aqui? Na verdade, a pessoa que tem o tipo sanguíneo O negativo falso, ela só recebe da pessoa que tem O negativo falso. Exatamente. No português, claro, uma pessoa de O bombaim negativo hoje, num banco de sangue, é tratada como Deus. Porque é raro, né? Se tu tem O bombaim negativo num banco de sangue, tu salva qualquer pessoa, porque ele é o doador universal. Inclusive salva quem é O bombaim negativo, porque o O bombaim negativo só recebe de O bombaim negativo. Isso. Doa para todo mundo. No português, claro, ele é doador universal. Ele janta na casa de todo mundo, mas quando é para jantar na casa dele, só ele. Uhum. Tá? Sim. Agora veja a situação aqui. Vamos pensar num casal onde o pai é isso aqui. Não vou fazer o sangue positivo agora, que por enquanto não interessa. E a mulher é isso aqui. Vamos fazer de conta que o pai é Hzão, Hzinho. Pronto. Vamos fazer primeiro o cruzamento só do fator H. Esse Hzão com esse Hzinho vai dar um cara Hzão, Hzinho. Esse Hzão com esse outro Hzinho vai dar um cara com Hzão, Hzinho. Este com esse, Hzinho, Hzinho. E este com esse, Hzinho, Hzinho. Chance de ter pessoa com fator ABO. Opa, 1 para 2. Sim ou não? 50%. 1 para 2. Ou 2 para 4, como você queira, metade. Agora veja aqui o cruzamento do fator ABO. Tá? Tu vai ter Azão com Bzão no resultado. Este com este. O Azão com Ozinho. Azão com Ozinho. Ozinho com Ozinho. Aliás, Ozinho com Bzão. Seria um Bzão Ozinho. E Ozinho com Ozinho. Ozinho, Ozinho. Agora, olha o resultado. Se aqui essa pessoa fez o exame de sangue, o de sangue dela é sangue A, né? Sangue tipo A, porque ela tem um Hzão, sangue tipo A. Então, esse genótipo aqui valida este. E essa mulher é o quê? Ela é O bombaim. Ela é O bombaim. Vou fazer o O com... Certo? Porque ela não tem o Hzão. Legal. Aí, esse casal casa, ela faz o exame de sangue e o laboratório não identificou o sangue O bombaim. Porque no exame de sangue padrão vai dar O para ela. Certo? Aí esse casal casa. O cara é A e ela é O bombaim. Só que ela tem o genótipo B. Ela tem o genótipo B, mas o genótipo B não vai se manifestar porque não tem a farinha, não produz a proteína H. Só que agora olha essa combinação aqui. Se a criança herdada receber este par de genes do pai e da mãe e este par de genes, ela vai ser, vamos, Hzão, Hzinho, Bzão, Ozinho. Que tipo de sangue a criança é? Falem comigo. B. E aí, o cara vai fazer o exame de sangue e diz assim, não, mas eu sou A e a minha mulher é O. Ela me traiu, porque A com O não dá B. Se o O for bombaim, pode dar sim. Você viu o tamanho da responsabilidade de um laboratório ao detectar tipagem sanguínea? O tamanho da responsabilidade que nós, bioquímicos e biomédicos, temos ao fazer uma tipagem sanguínea? Só que pode dar morte o negócio desse aí. Por quê? Porque tem um caboclo ignorante que traiu, vai lá e mata. Né? Tudo bem, traiu, deixa. A traição é a pior das coisas, mas para tirar a vida de uma pessoa também não é para tanto. Né? E aí o que acontece? Casamentos, famílias podem ser destruídas por causa de uma porra de um exame de sangue. Então a mulher, ela pode ter o fator B no sangue dela, tá? Pode ter, o genótipo B, a bagagem genética B, mas essa bagagem não se manifesta porque ela recebeu dos pais o Hzinho, Hzinho.
Então o sangue dela é O bombaim, é O falso. Só que nos exames tradicionais, ele simplesmente dá resultado como O, porque não se encontra a proteína A nem a proteína B. E aí surge uma criança num casal de A e O, e a criança é B. É possível? Eu provei para você aqui que é possível. Só que para isso um deles tem que ter sangue O bombaim. Então tem que dar o resultado exato. O O bombaim não é o O tradicional. São dois sangues diferentes. Tá? A responsabilidade é muito... Vocês viram só o tamanho do abacaxi que é esse troço aí? Tá? Qual de vocês, com exceção da Malu aqui, que já teve essa aula comigo, conhecia isso? Já sabia desse detalhe? Eu nunca ouvi falar, professor. Tá ouvindo falar agora? Pode depois entrar na tua internet aí e digitar efeito bombaim. Agora vocês estão conhecendo. Tá? Fico feliz de ser o precursor, né? Eu estou sendo a farinha de vocês hoje aqui. Vocês vão agora fabricar o pão. Ô, professor, me tira uma dúvida. Fala, Cris. É o seguinte, eu ouvi uma vez, acho que foi no canal Discovery, que existem 50, 60 pessoas no mundo que têm o chamado fator nulo. A pessoa não é nem mais e nem, tipo, menos, é nulo. Como que isso é possível no fator RH? O fator RH tem 40 e 50 tipos de fator RH. Não é 50 pessoas que têm fator nulo. Tem 50 tipos. Para quem disser que tem 50, 60 pessoas com fator nulo, isso aí é intriga da oposição, né? Ninguém sabe. Tem que fazer exame. Não vai detectar fator RH. Mas aí é assunto lá para a disciplina de hematologia. Esse detalhe é para a disciplina de hematologia. Vocês vão ter lá no final do curso. Então, é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento fundamental, tá? Para saber que o fato de um cruzamento de um casal, tá? Um homem com sangue A e a mulher com sangue O, nasceu uma criança B, vocês viram aí, mostrei para vocês, é possível. Só que para isso, um dos integrantes do casal tem que ser O bombaim. É possível acontecer. Tá? Se for O verdadeiro, daí não, né? Se for O verdadeiro, A com O e deu uma criança B, sendo que o O da pessoa é de um dos integrantes do casal é O verdadeiro, então houve a participação de uma terceira pessoa no processo. Pode ser o vizinho, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, né, eu estou provando para você que esses resultados são plausíveis. Tá? São resultados plausíveis. Entendido? Sim. Professor, Oi. eu tinha te perguntado antes no chat, mas eu acho que você não visualizou. Não, Por que o grupo sanguíneo O negativo é considerado doador universal e o AB positivo é considerado receptor universal? Obrigado pela pergunta. O O negativo é considerado doador universal por falta de informação. Tá? O AB, é verdade, o AB positivo é receptor universal. O O negativo, não. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha nessa planilha. O sangue A, aí. O sangue A, meus queridos, ele tem a proteína A na superfície, que é a proteína H com carboidrato 1, e produz anticorpos anti-B. O sangue B é o contrário. Tem a proteína B na superfície e produz anticorpos anti-A. O grupo AB, o sangue tipo B, como ele tem a proteína A e a proteína B, não faz sentido ele produzir anticorpo contra uma delas. Porque ele tem as duas. Então, por essa razão, ele não produz anticorpos contra essa proteína, né? Anticorpo. Ele produz outros tipos de anticorpos para outras doenças, etc. Mas para a tipagem sanguínea, não. Tá? O grupo O, como é só a proteína H, ou seja, não tem nem carboidrato 1 nem carboidrato 2, foi identificado inicialmente como um glóbulo vermelho sem a proteína A e sem a proteína B. Então, como ele não tem as duas, ele produz anticorpos contra as duas.
Então, se num processo de transfusão, quem determina se a transfusão é possível é quem recebe o sangue, se tu é AB, Júlia, tu não produz anticorpos contra A nem B. Então, tu pode receber qualquer sangue. Se tu é positivo, por outro lado, que é o caso do AB positivo, veja a situação. Vou escrever no quadrinho aqui só para vocês entenderem. O RH positivo, como eu falei agora há pouco, é a pessoa que tem a proteína RH. Então, ela não produz anticorpos contra quem não tem. Por quê? Porque o RH negativo identifica que a pessoa não tem a proteína rhesus. No português, claro, não produz uma reação enzimática que fabrica a proteína. Tem os precursores, mas não tem a capacidade de fabricar a proteína. O nulo que o Cris citou não tem nenhum nem outro. Que é coisa raríssima de acontecer, mas existe. Aí o que acontece? Se tu é RH positivo, tu tem a proteína, então não faz sentido tu produzir anticorpo contra ela. Agora, se tu é negativo, tu produz anticorpo contra o positivo. Poti, por que a gente não produz anticorpo contra o negativo? Porque o RH negativo representa a ausência do fator rhesus. Não tem fator rhesus. RH negativo. Tá? Então, o RH positivo vai produzir anticorpo contra uma estrutura que não existe. Pense, não tem sentido. Mas o negativo produz. Então, se tu é AB positivo, tu não produz anticorpo nem contra A, nem contra B, nem contra o positivo. Conclusão, tu recebe de todo mundo. Por isso, o AB positivo é o receptor universal. Agora, veja o O negativo. Deixa eu abrir um outro slide aqui. Deixa eu abrir um outro slide zerado aqui para explicar com mais detalhes. Uma pessoa que faz de conta que eu estou no quadro com o giz, né? Uma pessoa que é O negativo, verdadeiro, porque o O falso nós vamos identificar a partir de agora, inclusive nas provas com O entre aspas, tá? Fica combinado, que é a denominação mundial para isso. Então, o O verdadeiro não vai aspas. Então, esse cara aqui, ele tem a proteína H. Ele tem a proteína H. E por ser negativo, ele não tem a proteína rhesus. Então, vamos pensar assim, ó. Se ele é O, ele não tem a proteína A, não tem a proteína B, e pelo fato dele ser negativo, ele não tem a proteína RH, que é identificada como RH positivo. Ele não tem. Se ele não tem essas proteínas, o que esse sangue faz? Então, ele produz... Nossa Senhora! O que foi isso aqui? Pensa numa descoordenação motora. Aí. Ele produz anticorpo anti-A, porque ele não tem a proteína A, produz anticorpo anti-B e produz anticorpo anti-RH. Pelo fato dele não ter as proteínas, ele produz os anticorpos. Legal, muito bem. Então, vamos pensar assim. Se o O negativo é o doador, Jesus, ele vai doar o sangue, vamos pensar numa pessoa que seja eu, por exemplo, o A positivo. Pelo fato de eu ser A, vamos fazer de conta que eu sou A negativo, para ficar mais fácil de você entender. Aqui. Burro, apaguei o traço errado. Vamos lá. Se eu sou A negativo, que eu sou o receptor, olha lá. Então, se eu sou A negativo, o que eu fabrico? Eu fabrico o anticorpo anti-B e fabrico o anticorpo RH positivo. Legal. Muito bem. Esse sangue, o O negativo,
ele não tem o A, não tem o B e não tem o RH. Eu produzo anticorpo por ser A negativo, eu produzo anti-B e anti-RH. Eu vou encontrar o B e o RH nesse sangue? Não. Eu não encontro. Então, eu posso doar para esse cara, porque esse cara ele não aceita o B e não aceita o RH. E eu não tenho nenhum deles. Então, o O negativo até então é doador universal. Beleza? Agora, veja a seguinte situação. Por que ele não pode ser considerado mais doador universal? O negativo verdadeiro doando para O bombaim. Tá? Então, esse aqui, verdadeiro, doando para o O bombaim, vamos pensar a seguinte situação. Qual é a característica do sangue O verdadeiro? Ele tem a proteína H. Ele tem H na sua estrutura. E esse aqui? Por ser O falso, ele não tem a proteína H. Se esse cara não tem a proteína H, ele fabrica, então ele produz anticorpo anti-H. Legal? Negativo com negativo, tudo certo. Beleza? Agora, se esse sangue aqui, ó, entrar no corpo desse cara aqui, e aí eu pergunto, vai dar merda? Vai dar merda? Vai. Por quê? Porque o sangue O bombaim produz anticorpos anti-H. Então ele destrói esse sangue aqui, destrói a proteína H. Ele destrói a proteína H. Então, e aí eu pergunto, o O negativo é doador universal? Respondam para mim. Ele pode ser considerado doador universal? Eu estou provando para você que ele não pode. Não é doador universal. Tá? Porque doador universal está dizendo doa para todo mundo. E se a pessoa for O bombaim, um O negativo vai matar uma pessoa O bombaim. O O negativo verdadeiro mata uma pessoa O bombaim ou pseudo-O, desde que a situação seja o O bombaim como receptor e o O negativo verdadeiro como doador. O contrário pode. Prof, esse foi o caso da história que você contou, né? Sim. Só que no caso dele era O positivo, né? O dele era positivo aqui. E doaram um sangue O positivo. Então, o fator Res aqui não teve influência. No caso ali, né? Na história. O O bombaim, ele pode ser positivo? Sim, o fator RH não tem nada a ver com o fator H. A tua pergunta é muito boa. O fator RH não tem nada a ver com o fator H. Ah, não é sempre negativo, pode ser positivo. Pode ter bombaim positivo e bombaim negativo. Uhum. Tá? Agora veja isso aqui. Aqui eu já expliquei para vocês lá a descoberta do fator RH em 1979 e o aperfeiçoamento em 1940, conforme eu descobri. Aqui, ó, mais de 40 tipos diferentes do sistema, reforçando a pergunta do Cris ali. Veja essa planilha aqui, meus amores. Olhem só. Então, aqui nessa coluna, nós temos quem recebe o sangue. Tá? A pessoa que está hospitalizada. Quem recebe. Na linha, quem doa. Tá? Observe. O O negativo. Vamos lembrar o que o O negativo como receptor, porque o que interessa aqui é o receptor. O O negativo, ele produz quais anticorpos? Eu vou escrever do lado aqui o nome dos anticorpos que ele produz, tá? Para você identificar. O O negativo, então, produz o anti-A, o anti-B e o antipositivo. Tudo bem? Isso quer dizer que o O negativo, como receptor, ele não aceita sangues positivos. Você pode ver que a coluna aqui está tudo zerado aqui por sangues positivos. Mas, professor, olha, os negativos também estão zerados. Óbvio, vejam por quê. Porque pelo fato dele ser negativo, tá, ele não aceita sangues positivos.
E pelo fato dele ser O, ele não aceita sangue A e nem B. Tá? O positivo bombaim não é aceito. Agora, procura aqui nesse cara anticorpo anti-O bombaim. Não tem, então o O bombaim pode. Ó. Aqui, ó. O O bombaim pode doar para o O negativo. O bombaim negativo pode doar para o O negativo. Veja o O positivo. Quais os anticorpos que o O positivo produz como receptor? Ele produz o anti-A e o anti-B. Como ele é positivo, ele não produz. Então ele aceita sangue, não aceita sangues A e B. Tá aqui, ó. Os A e os Bs não são aceitos. Tá? E aceita sangue, vamos, tipo A, repare, ele aceita o A negativo e o A positivo, mas não aceita A e B, pode ver, não aceita A e B. E aceita os Os, tanto positivo quanto negativo. Então, os dois bombaim, o bombaim negativo e o bombaim positivo, pode doar para a pessoa de sangue O positivo. Veja o A negativo. Quais os anticorpos que o A negativo produz? Produz o anti-B e o antipositivo. Legal? Então, ele não aceita sangues B. Você pode ver aqui que os Bs estão... Todo o sangue que tem a proteína B estão vazios. E não aceita sangue positivo. Repare que os sangues positivos não são aceitos também. Olha lá. Estou fazendo positivo também. O retardado está fazendo positivo. Mas esquece. Então, aqui, esquece essa marcação. Não aceita. Então, ele só vai aceitar sangues A e sangues O. E mesmo assim, negativo. Repare, ó. O negativo, A negativo, O bombaim negativo. Tá? Sangue A positivo produz quais anticorpos? Ele produz o anticorpo B e não produz o anticorpo RH. Então, ele aceita qualquer sangue positivo ou negativo e não aceita sangue B. Repare que os sangues Bs aqui estão em branco. Aceita todos os sangues As e Os e aceita positivo e negativo. Você pode ver que está tudo marcadinho ali. Ó. Tá? Qual foi o único que foi marcado até agora em todos? O O bombaim. Por quê? Você viu aqui a relação dos anticorpos? Apareceu algum O bombaim negativo ali? Não. Veja. Sangue B produz anticorpo anti-A e antinegativo aqui, antipositivo, porque ele é negativo. Então, ele não aceita sangues A e sangues positivos. Os A, pode ver, estão em branco e os positivos também. Quais os sangues que ele aceita? Ele aceita os B, os O e os negativos. Está aqui, ó. O, B e O bombaim. Fala. É uma dúvida. O O negativo, como ele está doando para A positivo, B positivo, se ele é negativo? Ele está doando porque, pelo fato de ser negativo, ele não tem o fator RH, correto? Sim, então não existe... Ele não tem o fator RH, se ele não tem o fator RH, não existe anticorpo contra um fator que não existe. Então, o sangue receptor não vai produzir anticorpo contra o negativo, porque o negativo representa a ausência do fator RH. A não produção da proteína. Então, quem recebe o sangue não está produzindo anticorpo contra negativo, porque o negativo representa que a proteína não está lá. E como o receptor é quem manda, por quê? Porque o corpo é dele, né? É ele que vai determinar. Por exemplo, Riba, eu só entro na tua casa se eu for convidado. Sim. Concorda comigo? Se eu invadir a tua casa, eu sou um invasor, eu sou uma persona não grata. Eu não vou ser bem-vindo no local. Por quê? Porque eu então não existe anticorpo anti-RH negativo? Não, não existe. Assim como não existe anticorpo anti-O bombaim. Sim, porque ele dói para todo mundo. O O bombaim, ele não tem a proteína H. O O bombaim negativo não tem a proteína H, nem a RH. Sim. Se tu não tem a proteína H, tu não fabrica A, tu não fabrica B, tu não fabrica O verdadeiro. Sim, até lá no AB positivo também percebe que dá para doar para todo mundo. Exatamente. Não, receber de todo mundo, né? Receber. Ó, esse AB aqui é o receptor. Pode ver que ele recebe de todo mundo. Ó. E o O bombaim aqui, ó, doa para todo mundo. Por quê? Veja aqui. B positivo produz anticorpo contra o A
e não produz anticorpos RH. Portanto, ele aceita sangue positivo e negativo e não aceita sangue A. Repare que o sangue que tem proteína A, deixa eu achar a bolinha aqui, o sangue que não tem a proteína A, ele não aceita. O sangue que tem, perdão, a proteína A, ele não aceita, porque ele é B. Agora, ele aceita tanto positivos, repare aqui, ó, ele aceita o negativo quanto o positivo. Tá? Todos os sangues positivos e negativos. O AB, o que o AB produz anticorpos? Não produz, só produz anticorpo antipositivo. O AB negativo produz anticorpo positivo. Então, você pode ver que ele não aceita os sangues positivos. Ó. Ô, professor. Só um pouquinho, Cris. Qual o anticorpo que o... Só um pouquinho, querido, só um pouquinho. Qual o anticorpo que o AB positivo produz? Nenhum. Ele não produz anti-A, não produz anti-B e não produz RH. Resultado, ele aceita de todo mundo. Então, o AB positivo é o receptor universal. O DU do laboratório, não lembro quem que me perguntou, doador universal. Então, repare, o O-Bombaim, quais os anticorpos que o Bombaim produz? Ele produz o anti-H, ele produz o anti-A, ele produz o anti-B, e se é negativo, ele produz o anti-RH. Ou seja, ele não aceita sangue ABO e não aceita sangue positivo. Portanto, ele só pode doar para ele mesmo. Aqui a bolinha. Repare aqui, ó. Pode doar para ele mesmo. O único que doa para o O-Bombaim negativo é ele mesmo. O O-Bombaim positivo produz quais anticorpos? O H, o A, o B, e não produz o RH porque ele é positivo. Então ele aceita sangue positivo e negativo. Tá vendo? O O-Bombaim positivo pode doar para o O-Bombaim negativo. Repare aqui. Então, o doador universal, DU, famoso doador universal, é o O-Bombaim negativo e não o O negativo. Repara aqui o O negativo, você consegue com o O negativo, deixa eu apagar a rabisqueira. Já te atendo, Cris, não esqueci de você. Repare que o O negativo ele doa para todos os fatores ABO padrão. Para os Bombaim ele não aceita aqui, ó. O sangue O Bombaim não aceita. Tá? O sangue O Bombaim não aceita o doador O negativo. Então, o O negativo verdadeiro não é doador universal. O doador universal é o O negativo, O Bombaim negativo. Beleza? Cris? Eu ia perguntar o seguinte, o senhor falou em umas aulas passadas que tem alguns tipos de anemia que só são possíveis de você alcançar a cura através da doação de sangue, Sim. Certo? Uhum. Então, no caso de uma pessoa que tiver... Para o transplante de medula óssea, né? E precisar, tem alguma influência esse mais, menos aí, fator R? Total. Você lembra que no começo da aula, você não estava no começo da aula, o que eu fiz hoje? Eu dei uma prévia para poder explicar as doenças que a gente vai fazer amanhã. Isso aqui é só a introdução da aula dessa semana, o que eu falei hoje. Nós vamos trabalhar com as doenças que esses mecanismos provocam. Então, a doença principal... Oi? Não disse nada. Ah, não, achei que você ia perguntar. Então, o fator principal aqui o detalhe mais importante que eu estou mostrando para vocês aqui é o tamanho da responsabilidade que nós, profissionais de laboratório, sejam biomédicos, sejam bioquímicos, né, temos numa tipagem sanguínea. Né, num hemograma, tem que fazer perfeito, Não pode errar uma vírgula. Tá? Tem que fazer perfeito. São vidas que estão em jogo. Né? Então, você veja a importância do fator do sangue O Bombaim. Ele é raro, mas ele existe. Eu já falei para vocês, eu conheço pessoas que são O Bombaim. E alguns de vocês aí que fez exame de sangue padrão, que seja sangue O, pode ser sangue Bombaim. Não está descartada essa possibilidade. Tem que fazer exame mais minucioso para poder detectar esse processo. É assim que a coisa funciona. Então,
É muito perigoso você fazer um exame de sangue padrão, deu O negativo, tu colocar doador universal alto lá. Você não sabe se é o O verdadeiro ou se é o O falso. Se for o O falso, beleza, doador universal. Se for o O verdadeiro, eu estou comprovando cientificamente para vocês aqui. E não é. O O negativo não é doador universal. O O bombaim é negativo, né? Bombaim negativo é doador universal. Tá? Assunto mais atualizado possível. Se você quiser comprovar o que eu estou falando, você entra na internet e digita sangue O bombaim, efeito bombaim. Tá cheio. Tá, com perdão do trocadilho infeliz, tá bombaindando isso na internet. Tá bombando, né? Nossa, foi horrível. É a fome. É assim que a coisa funciona. Tá? Amanhã veremos com detalhes uma doença gravíssima, uma anemia, uma hematopatologia gravíssima, baseada nisso que nós estamos discutindo, que se chama eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Doença grave que afeta crianças, né? Uma anemia grave e que em boa parte dos casos mata. Detalhe, é a anemia mais fácil de se tratar, a anemia mais simples de você resolver o problema, né? E é uma das que mais causa prejuízo, por incrível que pareça, justamente por falta de informação. Tá? Nós vamos discutir isso amanhã. Falta 2 minutos, vocês vão ficar bravos comigo se eu dispensar vocês 2 minutos antes de terminar, às 8h40? Acho que não, né? Então, beijo no coração de vocês, que vocês tenham um fim de noite abençoado, e amanhã a gente continua. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Espero que a aula tenha sido produtiva. Muito. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Boa noite para todos.